Olá, boa noite. Eu me chamo Lucas. Irei apresentar sobre Feature Driven Development, que traduzindo significa desenvolvimento orientado a recursos. Bom, vamos lá. O nosso grupo é composto por Gabriel de Freitas Santos, Igor Rafael Silva Xavier e Lucas Silva Aragão. A professora é Gislaine Silva Santos de Menezes. Disciplina Engenharia de Software. Nós somos da turma de BSI 2019.2. Fazemos bacharelado em Sistemas de Informação no Instituto Federal de Sergipe, Campus Lagarto. Agora vamos dar início. Para iniciar, vamos falar um pouquinho sobre o que é Feature Driven Development, ou FDD. Como o nome diz, o recurso seria o aspecto mais crucial nesse processo. As práticas que este método segue podem não ser novas, no entanto, sua mistura é. O que é Feature Driven Development? O FDD é uma estrutura ágil que se concentra nos recursos. É uma estrutura que é curta e iterativa, enfatiza a qualidade. Além do exposto, é compatível com o design de grandes projetos, oferece recursos frequentes em todas as iterações. Além disso, fornece informações precisas sobre o progresso. É famoso entre clientes, desenvolvedores e gerentes. Bom, os valores deste framework são os valores que o tornam tão diferentes de todos os outros frameworks. Alguns deles são tão importantes e afetam todos os aspectos. Primeiramente, ele se concentra no processo e não nos resultados. Em segundo, adota uma abordagem sistemática para manter o sistema. Ainda, manter o processo simples. Além disso, as etapas do processo devem ser valiosas para cada membro da equipe. Em sequência, os processos certos passam para o segundo plano. Iremos ver agora um pouco da história do Driven Development. Certo, o FDD. Há uma história por trás do desenvolvimento do FDD. Em 1997, Jeff DeLuca era o gerente de projeto de um banco em Singapura, para um projeto consideravelmente grande e muito crítico. Enquanto trabalhava nesse projeto, Jeff teve problemas excepcionalmente complexos. Apesar de usar todas as técnicas disponíveis, a questão permaneceu como está. Por fim, Jeff contratou Peter Code, que era desenvolvedor. Como resultado, os dois criaram um método chamado Feature Driven Development. No entanto, eles receberam a ajuda de outros 50 programadores e entregaram 2.000 recursos funcionais em 15 meses. A primeira publicação deste método aconteceu em 1999 em um livro chamado Java Modeling in Color with UML. Certamente qualquer projeto pode usar esse método. Em outras palavras, esse projeto se divide em vários recursos. Cada recurso é dividido ainda mais, até que seja o menor possível. Além disso, isso é feito para garantir a sua entrega, que deverá ocorrer entre 2 a 10 dias e geralmente é aplicável a projetos de grande escala. Vamos às suas características. Irei dar início e depois passarei para meu colega Gabriel. Vamos lá. Funções e responsabilidades no Feature Driven Development. As pessoas relacionadas ao projeto são a parte mais crucial do sistema. Falarei sobre as 6 funções essenciais do Feature Driven Development. Um gerente de projeto. Bom, o gerente de projeto é responsável por compartilhar relatórios de progresso com o cliente e garantir que o projeto esteja progredindo conforme o necessário. Além disso, um gerente de projeto pode gerenciar mais de um projeto. As responsabilidades do gerente de projeto incluem, em primeiro lugar, eles são os líderes administrativos do projeto. Os gerentes de projeto são responsáveis pelo orçamento, pela determinação do número de funcionários, pela criação e pela circulação de relatórios de progresso. Em segundo lugar, mantém a equipe focada em fornecer recursos no prazo. Por fim, eles são responsáveis pela operação do sistema do projeto e do centro de controles. Bom, vamos para o arquiteto-chefe. O arquiteto é quem cria o sistema e o arquiteto-chefe lida com a equipe de arquitetos. Em um projeto de pequena escala, pode ser uma pessoa também. Os arquitetos-chefes são responsáveis pelos seguintes itens. Em primeiro lugar, eles são responsáveis pelo design geral do sistema. Em segundo lugar, eles são responsáveis pela execução de workshops de design dentro do processo.
Além disso, eles garantem que todos na equipe tenham um entendimento do design. Por fim, eles orientam o projeto em dificuldades técnicas. Gerente de desenvolvimento. O gerente de desenvolvimento é quem lida com a equipe de desenvolvedores e garante que eles terminem seu trabalho a tempo. Eles podem lidar com mais de um projeto ou equipe de vez. Um gerente de desenvolvimento cuida das seguintes coisas. Primeiro, acompanha as atividades de desenvolvimento do dia a dia. Segundo, garante que não haja conflitos entre os membros da equipe. E, por fim, coordena com o arquiteto-chefe e o gerente de projetos a fornecer relatórios oportunos. Programador-chefe. O programador-chefe é um dos programadores mais experientes. É dever do programador-chefe ajudar na programação e garantir que ele esteja indo na direção correta. O programador-chefe lida com um projeto em particular por vez. Ele tem que ser um desenvolvedor experiente, liderar pequenas equipes de desenvolvedores e os desenvolvedores e gerentes respeitam suas decisões no desenvolvimento, ou seja, a decisão dele é o que prevalece. Proprietários da classe. Classe é o menor conjunto de desenvolvimento de recursos que se desenvolve em no máximo 2 semanas. Os proprietários de classe são os desenvolvedores que criam recursos. Além disso, eles recebem a orientação do programador-chefe e enviam relatórios de progresso ao gerente de desenvolvimento. Os proprietários de classe têm por suas funções: os desenvolvedores individuais, cria o projeto e verifica especialistas em domínio para finalizar nossas funções e responsabilidades. O especialista em domínio pode ser qualquer pessoa que tenha o melhor conhecimento desse domínio em particular e pode ajudar as equipes a entendê-lo. Por exemplo, na escola temos professores diferentes para diferentes disciplinas e nenhum professor pode ensinar todas as disciplinas. Nesse caso, toda disciplina é um domínio e o professor da disciplina é um especialista do domínio. Inclusive, os especialistas em domínio podem ser usuários, clientes, patrocinadores. Servem como base de conhecimento dos desenvolvedores. Além dessas 6 funções significativas, existem muitas outras funções, como as de suporte, que meu colega Gabriel irá dar continuidade. Boa noite, eu me chamo Gabriel e vou dar continuidade à explicação sobre características. Bom, aqui tem algumas funções do suporte, vou citar elas: seria gerenciador de domínio, gerente de versão, guru de linguagem, coordenador de construção, setor de ferramentas, administrador do sistema, testadores, desenvolvedores, escritores técnicos. Eu vou falar um pouquinho de cada um. O gerenciador de domínio é o líder dos peritos e tem a função de resolver suas divergências de opiniões em relação ao requisito do sistema. O gerente de versão, responsável por controlar o progresso no desenvolvimento através de constantes revisões em conjunto com o programador-chefe, que já foi citado anteriormente, e também precisa informar suas atividades ao gerente do projeto, que também já foi citado. O guru de linguagem é o membro da equipe responsável por possuir um amplo conhecimento completo de uma linguagem de programação específica ou tecnologia usada no desenvolvimento do sistema. Coordenador de construção, responsável pelas tarefas de administração do sistema, de controle, de versão e a publicação da documentação durante a atividade de construção. Setor de ferramentas, é responsável por construir ferramentas de suporte para o desenvolvimento, teste e conversão de dados no projeto. Também pode trabalhar com modelagem e manutenção de banco de dados, websites, para propósitos específicos do projeto. Administrador do sistema possui a tarefa de configurar, administrar e diagnosticar os servidores, estações de trabalho
e desenvolvimento, testar os ambientes usados pelas equipes do projeto e resolver problemas nos servidores e redes utilizados. Testadores: verifica se o sistema que está sendo produzido irá satisfazer os requisitos e expectativas do cliente. Desenvolvedores: responsáveis por converter dados existentes ao formato requerido pelo novo sistema e participar no desenvolvimento de novos lançamentos. E por fim, escritores técnicos, responsáveis pela documentação de usuário. E aqui falando um pouquinho de recursos e funções, eu vou dar uma introdução básicazinha do porquê isso foi criado. Inicialmente, o design do FDD ocorreu quando o restante da estrutura não estava funcionando para Jeff, que foi o criador. Essa estrutura é uma combinação de práticas recomendadas de outras estruturas de desenvolvimento de software. Precisamos entender alguns termos, como o que é recurso e como podemos desenvolvê-los antes de entender as práticas. Para entender o recurso, primeiro precisamos entender sua função. E seria, uma vez que o cliente quer que a equipe de desenvolvimento desenvolva software, os clientes desejam ter certos recursos e esses recursos terão as respectivas funcionalidades. Essas funcionalidades são conhecidas como funções. E um recurso pode ser desenvolvido e entregue ao cliente dentro de 1 ou 2 semanas, dependendo do tamanho da equipe e da complexidade do recurso. E aqui vai alguns exemplos. Vamos considerar o Office como o software que o cliente deseja. E nele o cliente gostaria de ter o Word, o Excel e o PowerPoint. São recursos diferentes do software. Um dos recursos que o Word terá pode ainda ter várias funcionalidades, como inserção, alteração de layout e alteração de exibição, entre outros. Essas funcionalidades dividem-se ainda mais como inserir uma imagem, adicionar uma tabela, inserir uma folha, adicionar alguma forma, e seria algum clip art e outras funcionalidades. E por fim, qualquer função difícil de desenvolver e que não possa ser entregue nesse curto espaço de tempo de 2 semanas se divide em funções menores. Esse processo continua até que a função não seja pequena o suficiente para ser entregue em no máximo 2 semanas. E agora eu vou passar para Igor e ele vai explicar mais detalhadamente essa parte. Boa noite, me chamo Igor Rafael Silva Xavier e vou falar um pouquinho sobre a modelagem, domínio, desenvolvimento por recurso e falar um pouquinho sobre processos. Bom, a modelagem de objetos de domínio é basicamente um modelo de domínio que fornece uma estrutura geral que detalha como vai funcionar as funções para cada recurso, ou seja, intervalo de tempo, função ativa, festa, local, ou coisa, catálogo. Todos estes são funções. E a melhor técnica para a modelagem de objetos de domínio é modelar em cores, ou seja, separá-los em cores, o que por sua vez cores diferentes representam classes diferentes. Melhora na categorização dos requisitos de cada função, cada classe, né? Então, a cor rosa. A cor rosa ela representa o intervalo de tempo, ou seja, o intervalo de tempo de uma compra, de uma negociação, de uma espera para uma consulta, alguma coisa. Qualquer intervalo de tempo que esteja associado, né, a essa categoria, que se enquadra essa categoria, é representado pela cor rosa.
pelo intervalo de tempo. Qualquer coisa que tiver um intervalo pequeno de tempo definido entra nessa categoria rosa. A amarela. A amarela é o indivíduo ou uma organização pode desempenhar uma função ou pode desempenhar um papel único ou múltiplos papéis. Por exemplo, num site de vendas, exemplo OLX, uma pessoa pode vender, ela mesma também comprar e também fazer um papel de corretor ou todos ao mesmo tempo, entendeu? Isso é um exemplo, existem vários outros sites também que dá para fazer isso, mas também tudo isso se enquadra na área amarela. Verde. A verde é festa, local ou coisa. Um exemplo dessa área é um site de vendas de carros, como compreseucarro.com. O veículo ele é classificado por cor verde, ou seja, por cor verde não, ele é classificado na classe verde, ou seja, já que ele é uma coisa, qualquer material que for de tiver um número de registro, um número de série, um endereço, um nome de uma pessoa talvez, ele será detalhado e classificado na cor verde. Azul. Azul é o catálogo. Nesta categoria, né, que é o catálogo, existem principalmente descrições de catálogo. Este atributo terá a lista de todos os detalhes da parte de uma atividade específica. Ou seja, se no site tiver este carro, né, que a gente falou, da cor verde, o catálogo será tipo todas as especificações daquele carro. Aí todas as especificações daquele carro ele é separado na cor azul. Terá todas as especificações do carro. Bom, continuando, desenvolvimento por recurso. Recursos para entrega rápida, né? Então, o desenvolvimento por recursos é um método que garante a entrega rápida do recurso de forma eficiente e correta ao cliente. Além disso, pode ocorrer a decomposição significativa de alguns recursos, cujas são eles design, a entrega e o design, que não são possíveis às vezes de terminar em 2 semanas, que é o critério desse modelo de desenvolvimento, né? É por isso que acontece a decomposição significativa para poder agilizar ainda mais o processo para entregar um projeto mais eficiente. Aí no FDD existe um modelo específico para nomear o recurso, né? Abaixo está o modelo para nomear o recurso, que é este modelo aqui. Exemplo: para calcular o número total de pessoas, os desenvolvedores nomearão recurso como abaixo. Aí nomeia ele desta forma aqui. Aqui são os tipos de recursos e funções, né, do desenvolvimento por recurso. O primeiro é a propriedade de classe individual. Significa que cada desenvolvedor recebe uma classe e esse desenvolvedor será o proprietário dessa classe. Além disso, o desenvolvedor será o único responsável pela entrega total e o desempenho dessa classe, né? Aí ele será o proprietário individual que trabalhará de forma responsável para entregar todo o conteúdo desta classe. Aí o próximo é equipe de recursos. A equipe de recursos nada mais é que o conjunto dos proprietários individuais das classes formando a equipe de recursos, com um líder que lidera esse pessoal para poder dar mais agilidade e eficiência, né? Reduzindo qualquer dependência de outra equipe. As inspeções são realizadas para garantir a qualidade do design, do código e do recurso. Basicamente é isso. Manter um controle de qualidade. Aí o próximo é gerenciamento de configuração. O gerenciamento de configuração ele significa manter um registro de toda a configuração e manter uma história da classe à medida que ela se desenvolve. Ou seja, manter uma organização, né? Basicamente isso, uma organização e ajudar a identificar
uma versão, né, uma possível atualização, um conserto, né, no código, na configuração do projeto e tal. Basicamente isso. Compilação regular. Compilação regular garante que a equipe desenvolva sempre o sistema demonstravelmente pronto. Ou seja, o sistema ele tem que estar basicamente sempre funcional, sempre sendo testado, para poder ser mais eficiente quando finalizar o projeto. E a visibilidade, né? A visibilidade é como se fosse ter o contato com os clientes para manter o andamento do projeto e melhorar os resultados. Além disso, o gerente controla o projeto fornecendo relatórios para poder ter como é que eu posso dizer? Uma análise de progresso do projeto, do código, mais pontual e eficiente para cada estágio, né? Cada estágio desses aqui, e manter uma qualidade melhor, né? Uma qualidade melhor do resultado. Na verdade é um resultado melhor. Basicamente isso, esta parte, né? Processos. Os processos eles são divididos em 5 etapas e cada etapa uma complementa a outra. A primeira etapa é desenvolver um modelo geral. Segunda, criar uma lista de recursos. Terceira, planejar por recursos. Quarta, design por recursos. E a quinta, construir por recursos. A primeira basicamente é criar um modelo geral, né? Já tem dizendo. É como se fosse um esboço do que você irá utilizar nas próximas etapas. A segunda etapa é criar uma lista de recursos. Uma lista de recursos que será a utilização, né, de informações da modelagem de objetos e outras atividades que já foram criadas para criar esta lista de recursos para ter uma organização e uma acessibilidade desses objetos que já estão sendo e já foram criados. Planejar por recursos é um plano de desenvolvimento, proprietários de classe, proprietários de conjuntos e de recursos. Ou seja, ele engloba todas as outras etapas nesse planejamento. É aqui que se inicia a fase inicial de desenvolvimento do projeto. Aqui basicamente é só o modelo. Aqui cria a lista dos recursos e aqui faz como se fosse a junção para poder dar continuidade ao processo, né? A próxima etapa é o design por recurso. É a utilização de pequenos recursos já criados para melhorar a estética e tal do projeto, as sequências. Ele pode utilizar recursos de outros recursos também que podem ajudar a facilitar o desenvolvimento, né, para poder finalizar o programa em menos de 2 semanas. E por fim, a codificação de cada recurso acontece no construir por recurso, ou seja, função de valor do cliente concluída. É a fase de construção, que já é para finalização e entrega, né, criação, finalização e entrega praticamente de todo o projeto. Ponto interessante dessa lista de processos é que cada um desses processos ele deve possuir 3 critérios essenciais, que ele é como se fosse um template representado pelas letras E, T, V e X, que significa entrada, tarefas, verificação e êxito. É basicamente isso, a parte de processos. Bom, Lucas de volta. Vou dar continuidade aqui ao desenvolvimento do projeto, que já seriam as vantagens e desvantagens. Primeiro, o acompanhamento do progresso do projeto acontece por meio de um recurso
que é uma abordagem focada. Em segundo lugar, permite que várias equipes trabalhem simultaneamente, o que por sua vez reduz o tempo. Terceiro, oferece melhores facilidades de rastreamento de processo. Quarto, ele pode ser dimensionado para grandes equipes ou também para um projeto. Além disso, a experiência do desenvolvedor varia e isso torna a equipe melhor. Acima de tudo, oferece melhores oportunidades de aprendizado para outros membros da equipe. Bom, desvantagens. Em primeiro lugar, ele funciona muito bem para os projetos de grande porte, porém, não é ideal para os projetos de pequeno porte. Havia outros métodos para projetos de pequeno porte, como o Scrum e o XP. Além disso, o desenho desse método aconteceu explicitamente para os projetos de grande porte, mas posteriormente surgiu como uma desvantagem, pois sua aplicação não era possível para projetos de pequeno porte. Em segundo lugar, leva a uma grande dependência de uma pessoa. O programador-chefe desempenha muitas funções, como coordenador, designer líder e mentor. Desempenhar várias funções em um projeto de grande porte é um problema, pois aumenta a chance de erros humanos. Bom, o nosso trabalho está no seu fim. Agradecemos a todos pela atenção e ficamos felizes também por nossa apresentação. Espero que todos tenham gostado e entendido aí o que a gente queria deixar e passar para vocês sobre o FDD. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite.